Mais uma vez, boa noite a todos os irmãos. Para nós é uma alegria podermos estar aqui juntos e, mais uma vez, meditarmos um pouco na palavra do Senhor para o nosso desenvolvimento. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 12. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 26. 1 Coríntios capítulo 15, ou capítulo 12, versículo 15. Diz assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Mais uma vez, nós pedimos ao Senhor que possa nos abençoar pela meditação da sua palavra nesta noite. Nós temos falado no último estudo a respeito dos princípios da diversidade, da utilidade e da necessidade. Então, a palavra de Deus nos mostra de uma maneira muito clara que existe uma diversidade de membros dentro da igreja. E essa diversidade é boa, Ele quer que seja assim. Ele também nos mostra que todos os membros do corpo são úteis. Todas as pessoas no corpo de Cristo são úteis. E nós não podemos duvidar disso. Então, a partir disso que nós lemos na Palavra de Deus, nós começamos a olhar para os membros da Igreja de Deus, para os nossos irmãos, e reconhecer aquilo que a Palavra de Deus afirma. Nós somos diferentes uns dos outros, e não é porque somos diferentes que nós vamos desprezar uns aos outros. Todos nós somos úteis. É Deus que está dizendo, na sua palavra. Há uma utilidade. E nós vimos, por último, que para confirmar tudo isso, Deus diz, olha, aqueles que parecem, ele diz parecem, mais fracos, são necessários. Irmãos, talvez a gente não tenha a ideia do que precisamente a palavra de Deus está querendo ensinar para nós. Sabe, aquela tendência humana, às vezes, de nós desprezarmos uma pessoa porque nós achamos que somos melhor do que ele. Deus está dizendo, não faça isso. Dentro da igreja de Deus, isso não existe. E nós precisamos aprender muito bem esse conceito dentro da palavra de Deus e respeitar aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Agora, hoje nós vamos partir para um quarto princípio, que é o princípio da colaboração. E nós vemos isso nos versículos 25 e 26, que diz assim: não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, esse igual cuidado uns dos outros é o princípio da cooperação. Nós estamos todos no mesmo corpo e nós cooperamos
uns com os outros. Ele diz, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, aqui, mais uma vez, eu queria enfatizar o fato de que nenhum de nós, dentro da Igreja de Deus, corremos com a nossa própria bandeira. Nós não temos uma bandeira. A nossa bandeira é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nos guia. Ele é o cabeça, o único cabeça do corpo. Não existe mais de um cabeça. É só ele que é a cabeça do corpo. Então, ele é aquele que traz as ordens para todo o corpo. E nós vemos que o corpo humano nos ensina isso também. Por exemplo, todos os dias que eu acordo de manhã na minha casa e eu resolvo levantar da cama, quem resolve é a cabeça. E os pés, eles vão os dois no mesmo sentido. Se um for para lá e o outro para cá, a coisa vai ficar confusa. Não pode. Tem de haver cooperação. E o nosso corpo nos ensina isso. Nós não ficamos com os membros brigando com o outro. Algum dia você amanheceu e a sua mão começou a te dar tapa? Não. A sua mão uma resolveu fazer uma coisa, a outra resolveu fazer a outra? Não. O corpo humano, ele trabalha de uma maneira a cooperar simbioticamente, sem nem ter algum pensamento por parte dessa mão em relação à outra, ou do pé em relação ao outro. Quem comanda é a cabeça. E a nossa cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui que os dons são do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo agindo dentro da igreja que leva a igreja para o mesmo lado. Que leva a igreja a procurar as mesmas coisas. E nós vamos ver que é extremamente interessante isso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que é assim que deveria ser a igreja. Já pensou que maravilha? Nenhuma briga, nenhuma divisão. O corpo não se divide. Então nós, pelo contrário, temos dentro do corpo essa cooperação de cada parte. Então, a palavra de Deus diz a respeito desses princípios todos e nós precisamos compreender esses princípios. E outra coisa extremamente importante, Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. Então Ele quis te colocar no lugar que você está, foi Ele que quis. Ele quis te colocar nesse lugar. Ele colocou como Ele quis. E nós então recebemos isso de graça de Deus e devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos para servir a igreja. Mas, agora dentro desse princípio, eu gostaria de tratar dos problemas que havia na igreja em Corinto. E ele enfatiza esses problemas aqui. Então nós vemos o primeiro problema, que é a falsa humildade. O que acontece? O pé, ele diz assim, olha, porque eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Então, o pé, ele acha que porque ele não é mão, ele não é do corpo. Isso é o que o apóstolo escreveu aqui. O que está acontecendo com o pé? Ele queria ser mão. Ele está com inveja da mão. Coisa feia, né? Agora, algum dia, o seu pé físico, esse que você tem no seu corpo, ele ficou com vontade de ser mão? Não. Não. E ele está ilustrando isso aqui para a gente, para mostrar que dentro da igreja deve ser a mesma coisa. Ou seja, dentro da igreja, eu não posso pensar, olha, a mão é muito mais importante do que eu, e eu queria ser mão. Não. O que ele está querendo ensinar para nós é que devemos ser gratos com aquilo que Deus nos deu. E nós vamos receber o elogio do Senhor por aquilo que nós fizemos dentro do corpo, onde Ele nos colocou. Então não é para o pé dizer para a mão, ou dizer em relação à mão, assim, olha, eu queria ser mão, e como eu não sou mão, eu não sou do corpo. Não, ele continua sendo do corpo, e ele é pé. Eu não sei o que você é no corpo,
Mas Deus quer que você saiba qual é o seu dom. E Ele quer que você utilize o seu dom e não que você queira ser outra coisa. Então, isso daqui o apóstolo está mostrando para nós que às vezes há um risco dentro da igreja de pessoas dizerem: olha, eu sou tão inútil dentro do corpo, olha, sinceramente, olha aquele irmão, o dom dele parece que é muito melhor do que o meu, eu queria ser aquilo. Vamos dizer, uma pessoa que está aqui pregando a palavra de Deus, falando com os irmãos, ele pensa assim: nossa, eu queria mesmo era ser um evangelista, viajar pelo país ou viajar pelo mundo. Eu não queria ser um ensinador, eu queria ser evangelista. Olha, se Deus te colocou na posição de ensinador dentro da igreja de Deus, é isso que Ele quer para você. E Ele está dizendo: olha, seja grato a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele te deu para fazer dentro da igreja. Agora, então, isso daí é o problema dos irmãos que estão insatisfeitos. E aí a gente pensa a respeito do versículo que a palavra de Deus diz que aqueles que parecem ser mais fracos são mais necessários. Ou seja, ele está dizendo claramente para nós que existe uma necessidade de você, do seu dom dentro da igreja. E se você não exerce o seu dom dentro da igreja, a igreja vai sentir falta disso, vai haver falta. O outro problema que ele diz é o do olho. Agora, o problema do olho é o oposto, é diferente. O olho, ele diz assim: olha, eu não tenho necessidade de ninguém. Eu não tenho necessidade de vós. Então, aqui já é o problema do orgulho. Não existe um corpo que seja só um olhão e umas pernas debaixo do olho. Ou um orelhão. Já pensou você andando na rua e encontrar um orelhão andando? Só uma orelha? Isso não é corpo. O corpo são todos os membros. E o que ele está dizendo aqui é que isso aqui é para aquele irmão dentro da igreja que ele acha assim que o dom dele é imprescindível. E os outros não. Eu consigo fazer tudo. Eu sou autossuficiente. E a palavra de Deus está dizendo para nós expressamente que não é. E nós precisamos compreender então que o membro, ele é constituído, o corpo, ele é constituído de vários membros, e nós devemos ficar contentes, reconhecer aquilo que Deus tem nos dado, reconhecer a nossa utilidade no corpo, a nossa necessidade, e que nós devemos cooperar dentro do corpo. Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Ele mesmo quis. Então, o corpo, ele trabalha de maneira harmoniosa. Os dons, eles não são competitivos, eles não são individualistas, eles são coletivos e eles foram dados ao corpo para que nós sejamos cooperadores. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele vai falar que nós somos cooperadores de Deus. Então, a natureza do dom é colaborativa e ela é uma natureza cooperativa, gregária, coletiva e não individualista. Para quê? E ele diz: para que não haja divisão do corpo. É para que não haja uma guerra civil dentro do corpo. Ou seja, as pessoas querendo separar uns dos outros. Ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros, igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com eles. Então, a gente pensa assim: os membros da igreja, eles estão olhando, o corpo está sempre observando tudo aquilo que está ocorrendo dentro do corpo, e nós vemos as necessidades uns dos outros. E eu acho interessante o que Paulo fala a respeito de Timóteo, lá em Filipenses capítulo 2, e versículo 20, ele diz assim: porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso interesse. E aí ele diz: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele está destacando aqui a personalidade de Timóteo. Ele está falando: olha, a ninguém tem como Timóteo, uma pessoa que não pensa no seu próprio interesse, mas ele não pensa naquilo que é seu, mas ele pensa naquilo que é dos outros.
E quando nós pensamos a respeito do sentimento do Senhor Jesus Cristo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E nós pensamos a respeito do fato de que, ali naquela epístola, o apóstolo fala de maneira muito clara que nós devemos sempre considerar o outro superior a nós mesmos. Isso é uma coisa maravilhosa, preocupar-se com aquilo que é relativo à Igreja de Deus. Será que há muitos Timóteos dentro da Igreja de Deus aqui em Arame? Pessoas que têm as suas vidas, em suas famílias, mas eles estão sempre pensando na Igreja de Deus. O que a Igreja de Deus está precisando? Existe um irmão precisando de visita? Nós precisamos pregar o Evangelho? Existe alguém passando necessidade entre o povo de Deus? Existe uma preocupação em nós a respeito daquilo que é coletivo e não daquilo que é nosso, individualmente nosso? Então, o que ele está admoestando a nós aqui em relação aos dons é justamente isso. Aí ele diz: porque se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Então nós temos aqui uma dimensão empática dentro do corpo, ou seja, nós sentimos o que os outros sentem. É aquela coisa assim, se você cortou um dedo, o nosso irmão hoje aqui, nós fizemos uma caminhada, aí ele estava falando, olha, a sola do meu pé está doendo. Mas se a sola do pé está doendo, está incomodando ele todo. Não é isso? Se nós temos um problema no estômago, a gente sempre comenta, acabou o meu dia. Por quê? Porque o corpo todo sofre por causa de um membro que está tendo um problema. Não é assim, olha, machuquei meu dedo. Azar do dedo. Problema dele. Problema dele coisa nenhuma. Problema é meu, é nosso. E ele está querendo mostrar para a gente que dentro da igreja é o mesmo. Se um membro sofre, todos deveriam sofrer junto com ele. Vou dar um exemplo. Se há um problema de pecado dentro da igreja, o pecado precisa ser tratado. Um membro se machucou, nós vamos lá, nós arrumamos um jeito de limpar a ferida, arrumamos um curativo para isolar aquele membro, para que durante aquele tempo ele se reestabeleça e volte a ter a sua função no corpo. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, o problema pode se espalhar, ficar pior, e o corpo todo vai sofrer por causa daquele problema. Então nós temos uma coisa muito clara aqui em relação a isso. A dor dentro da igreja, ela é coletiva. Ela não é individual. Agora ele diz, se um membro é honrado, todos com ele se regozijam. Então nós temos o outro lado. Ou seja, nós vemos os membros da igreja. E um membro, ele começa a se destacar entre o povo de Deus. Ele se converteu. E aí ele começa a se reunir. E ele lê a Bíblia. E ele tem uma sede da palavra de Deus. E ele está se desenvolvendo. E ele gosta de pregar o Evangelho. E ele fala com as pessoas a respeito do Evangelho. E pessoas se convertem. Aí o outro membro começa a olhar e falar assim, estou ficando com ciúme disso. Como? A palavra de Deus está dizendo para nós, isso é absurdo. Ou seja, tem alguém dentro da igreja que está próximo ao Senhor? Tem alguém que está crescendo espiritualmente? A palavra de Deus está dizendo para nós, todos vão se beneficiar disso. É o corpo que se beneficia. E se ele é honrado, todos se alegram com ele. É motivo de alegria. Para todos nós, para toda a igreja. Deus quer que seja assim. Deus escolheu assim. E nós dobramos os nossos joelhos e agradecemos a Deus pelo que Ele está operando dentro da igreja.
Eu fico imaginando, irmãos, eu fico pensando a respeito da igreja no início. 12 andaram com o Senhor Jesus. Um traiu o Senhor Jesus. Eles escolheram Matias depois. Voltou a ser 12. E os 12 começaram a trabalhar. Pedro pregou no dia de Pentecostes. Aquelas milhares de almas se salvaram com a pregação de Pedro. Mas aí chega um dia, uma certa pessoa é salva. Ele perseguia a igreja. Ele estava perseguindo a igreja. Ele é salvo. E aquele homem parece que ele se destaca de todos. Ele estuda a palavra. Ele trabalha. E ele traz um progresso do Evangelho entre os gentios. E você imagina se Pedro, Tiago, os outros que estavam ali, Tomé, Bartolomeu, eles olham e falam assim, vamos ter que dar um jeito de, isolar esse aí. Porque ele está. Nós andamos com o Senhor Jesus. Ele chegou depois. E agora? Está passando na nossa frente. Não pode, não dá. Isso é absurdo nós pensarmos assim. Não pode haver ciúmes entre o povo de Deus. Que coisa boa nós vemos irmãos pregando a palavra. Que coisa boa nós vemos a igreja sendo edificada. Devemos orar por esses irmãos. Devemos interceder por ele. Por quê? Porque da mesma maneira que a dor é coletiva, a honra também é. A honra também é. A igreja foi beneficiada pelo trabalho do apóstolo Paulo. E todos os irmãos sabiam disso. E eles estenderam a destra de comunhão para ele. E é isso que a igreja devia fazer sempre. Quando um membro dentro da igreja de Deus está fazendo a vontade de Deus. Isso é algo maravilhoso. É algo que nós muitas vezes não conseguimos compreender. Mas é Deus que quis assim. Deus quis assim. Em Efésios capítulo 4, versículo 16, se vocês quiserem olhar aí, nós temos uma ideia repetida em relação a isso que eu estou falando. E aqui em Efésios capítulo 4, versículo 16, diz assim: quando tudo está bem ajustado, aqui falando sobre dons também, quando tudo, e a metáfora é a mesma, é corpo. Quando tudo está bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, aí assim, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha só, tudo está ajustado, está ligado pelo auxílio de todas as juntas. E a operação de todos os membros, todos estão operando dentro do corpo. Aí ele diz, isso traz aumento para o corpo. O corpo cresce, o corpo se desenvolve, cria músculos espirituais. Quando todo mundo está fazendo a sua parte, nem olhando para aquilo que o outro deveria fazer, mas fazendo aquilo que o Senhor está mandando que ele faça, que o cabeça está transmitindo para ele fazer. Então isso beneficia a igreja, essa harmonia, esse trabalho conjunto, essa cooperação beneficia a igreja. Então tem um irmão na igreja crescendo em graça, vamos agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo entre o povo de Deus. Agora, eu gostaria de destacar aqui ainda em Efésios a função de um dom. Olha o que ele diz aqui nos versículos 11 e 12. Versículos 11 e 12 aí de Efésios capítulo 4, você já está no capítulo 4, versículo 16, volta para o versículo 11 e diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos aqui, claramente,
que todos esses dons, ou pessoas-dons, foram dados à igreja para a edificação da igreja. Então, um dom, ele vai cumprir a sua função se e somente se ele está trazendo edificação para a igreja. Então, o seu dom, ele tem uma utilidade. E a utilidade é o desenvolvimento, o crescimento da igreja. Agora, eu falei a respeito de 1 Pedro capítulo 4, e eu gostaria de ir lá para a gente ver a finalidade de um dom. Se nós vemos que a função do dom é a edificação da igreja, o crescimento da igreja, aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Eu vou repetir a última parte. Então, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. A glória dentro da igreja pertence somente ao Senhor Jesus. Quem é glorificado por tudo aquilo que é feito por você dentro da igreja é Deus. Aqui nesta reunião agora, tem uma coisa que está me lembrando disso continuamente, que é a doutrina da cobertura. O homem não traz a sua cabeça coberta nas reuniões da igreja. Quem é o cabeça do homem? Cristo. Quando ele não cobre a sua cabeça, ele não está cobrindo a sua glória. E a sua glória é Cristo. Quando a mulher cobre a sua cabeça, ela está cobrindo a sua própria glória. A glória da sua cabeça. Quem é o seu cabeça? O homem. Então as mulheres aqui com a cabeça coberta, elas estão lembrando os homens dentro da igreja de que aqui o único que deve ser glorificado é o Senhor Jesus. Nós não podemos falar nada para glorificar homens dentro da igreja de Deus. A glória é do Senhor Jesus. E os dons, a doutrina a respeito dos dons, se ensina a mesma coisa. Os dons foram dados à igreja de Deus para que o cabeça seja glorificado. Para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado entre nós. Então não entra de maneira nenhuma na equação a glória para o ser humano, a glória para o homem. E por que isso? Porque pela graça de Deus eu fui salvo. Por causa da graça de Deus, como disse Paulo, eu sou o que sou. Eu não tenho do que jactar, não tenho de que me orgulhar. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho, eu recebi do Senhor, para ser um despenseiro para o Senhor. Então, nenhum irmão, nenhuma irmã dentro da igreja de Deus, ao utilizar o seu dom, ele pode sair querendo se mostrar. Ele pode sair querendo se exibir. Ele tem de exibir o Senhor Jesus Cristo. A gente se lembra tão bem das palavras de João Batista, não é? Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o desejo de Deus a respeito de nós individualmente. Coletivamente é outra coisa. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Se o cabeça é glorificado, o corpo fica de fora? Não. Nós somos glorificados com Ele e nele. Somente. Então é uma coisa coletiva, nunca é uma coisa individual. Nós falamos aqui, e eu quero repetir isso, todo cristão tem pelo menos um dom. E eu quero mais uma vez dizer, tanto para os moços, como para as moças dentro da igreja, para os homens, para as mulheres, todos nós temos pelo menos um dom espiritual. Se você não sabe qual é o seu dom, o apóstolo disse: eu não quero que sejais ignorantes em relação aos dons espirituais. Saiba da parte de Deus qual é o seu dom, para que você possa trabalhar dentro da igreja de Deus com essa finalidade de aperfeiçoar os santos para o crescimento da igreja.
e para que o corpo do Senhor Jesus Cristo possa crescer, para que a igreja possa ser desenvolvida através do dom que você tem. Agora, dentro da igreja, nós vamos mais uma vez dizer a respeito disso, nós fazemos coisas que são diferentes uns dos outros. E a gente vê isso claramente. Eu vejo determinados irmãos que têm, dentro da igreja, o dom de irem a vários lugares. E a gente vê assim, esse irmão, ele está visitando os irmãos aqui, de repente ele está visitando irmãos ali, está em outro lugar, e Deus deu isso para ele. Ele está fazendo um serviço. Outros, eles estão mais ali dentro da sua própria localidade. Agora, você imagina, se por exemplo, se todos saíssem, como ficaria a igreja na localidade? Então Deus, Ele sabe como é que Ele está movimentando cada um dentro da igreja para o crescimento do corpo. E nós devemos confiar nesse trabalho que Deus está fazendo na nossa vida. Uma última consideração que eu gostaria de fazer. Você tem uma função, você tem uma utilidade dentro do corpo. Lembra daquela ilustração que eu dei a respeito do lar e das crianças dentro do lar? E a criança cooperando dentro do lar? Então ele ajuda naquilo que está sendo feito dentro do lar. E você vai ver que o sorriso da criança, ao participar daquilo que está sendo feito dentro do lar, depois de ele fazer, eu sei que vai haver a reclamação antes, você fala assim, não, eu já mandei meu filho fazer as coisas, ele foi com raiva, achou ruim, e não sei o quê. Às vezes sim, no momento, mas depois quando ele começa a engajar e saber que ele aprende que ele deve trabalhar dentro do lar, ajudar, cooperar com alguma coisa, isso é uma coisa interessantíssima. Eu tinha um casal lá entre nós, que eram estrangeiros, e eles tinham filhos, e eu me lembro assim que era uma coisa interessante, eles só tinham filhos, não tinham filhas. E os filhos precisavam ajudar em tudo. Eles ajudavam a tirar o lixo, eles ajudavam a lavar a louça, eles ajudavam em casa. E a realidade é que aquele lar, como tinha pessoas que cooperavam, a gente ia lá, aqueles meninos eles estavam sempre satisfeitos, alegres. Uma pessoa que não tem o que fazer, que não sabe o que fazer, ele começa a ter problema na sua cabeça. Ele começa a ter problemas em relação ao seu ajustamento naquele lugar onde ele está. E então, dentro da Igreja de Deus, nós sabermos da nossa utilidade, qual é o nosso dom, e trabalharmos dentro da igreja para que o corpo de Cristo cresça, é algo que vai fazer bem para você espiritualmente, e vai fazer bem para você fisicamente, emocionalmente. Então, a cooperação no trabalho de Deus, na obra de Deus, seja da maneira que for, eu não sei qual é a maneira que Deus quer que você trabalhe, mas Ele quer que você trabalhe. Então, essa cooperação dentro da obra de Deus é algo que vai trazer fruto para você mesmo, para que você possa ter uma vida satisfeita ao lado do Senhor Jesus. Amém.